Nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre vetores, pois os vetores vão começar a ficar cada vez mais importantes para a gente. E para a gente entender o que são os vetores, vamos supor que nós estejamos olhando uma superfície, por exemplo, uma mesa, tá? Por cima, então eu estou olhando o tampo da mesa e eu tenho um objeto sobre essa mesa. E esse objeto ele tem uma velocidade inicial zero, então a velocidade inicial dele é zero, consequentemente esse objeto está em repouso. Então se eu observar o objeto ali, eu não vou ver ele se movendo para lugar nenhum. E aí eu faço a pergunta, né? Digamos que esse objeto ele adquire uma aceleração, ou seja, a sua velocidade ela muda, ela deixa de ser uma velocidade zero. Consequentemente esse objeto vai se mover para algum lugar. E eu posso perguntar, né? Se esse objeto adquirir uma certa velocidade, para onde que esse objeto vai se mover? Repare que a pergunta feita desse jeito, ela não vai ser difícil conseguir dar uma resposta para ela, porque ela não possui toda a informação necessária. Ela carece de informação. Por quê? Ora, porque o objeto ele pode ter uma velocidade direcionada para cá, ou ele pode ter uma velocidade direcionada para cá, ou então para cá. Ou seja, o meu objeto ele pode se mover para várias posições diferentes. Então, se eu simplesmente perguntar, o objeto adquiriu uma certa velocidade, para onde que ele vai? Eu não sei dizer, a menos que eu especifique uma direção, por exemplo aqui, direção vertical. E além disso, um sentido de baixo para cima, pois o meu objeto ele pode se mover na vertical, só que de cima para baixo, e aí ele iria para cá. Então, quando eu faço a pergunta, para onde que o objeto vai se mover? O objeto adquiriu uma velocidade, para onde que ele está se movendo? É uma informação incompleta. Eu preciso descrever algo mais. Da mesma maneira, tá? Se eu falar que eu vou empurrar esse objeto, e empurrar aqui, tá? Mais para frente a gente vai chamar um empurrão de força. Então eu vou empurrar esse objeto. Ele está sobre a mesa e eu vou empurrar ele. Pergunto, para onde que esse objeto vai após eu empurrar ele? Perceba que também é uma informação incompleta, pois se eu empurrar o objeto nessa direção, ele vai se mover nessa direção e sentido. Se eu empurrar o objeto nessa direção, ele vai se mover nessa direção e sentido. Então, o conceito de empurrão ou força, ele também só fica totalmente descrito se eu tiver informações extras, ok? Outra informação aí. Vou falar que esse objeto vai se deslocar 30 centímetros da posição onde ele está. E pergunto, qual que vai ser a posição final dele? Ora, eu sei que ele vai estar numa distância de 30 centímetros da sua posição original. Mas exatamente aonde? Ele pode estar 30 centímetros aqui. Ele pode estar 30 centímetros aqui. Ele pode estar 30 centímetros aqui. E assim por diante. Tá? Então quando eu falo que o objeto vai se deslocar, quando eu falo que ele vai se mover, quando eu falo que ele tem uma velocidade, ele adquire uma velocidade, quando eu falo que eu estou empurrando esse objeto, se eu simplesmente falo isso e pergunto para onde o objeto está indo, qual vai ser a sua posição final, eu não sei descrever isso com exatidão. Tá? Então, quando nós temos uma informação, e para essa informação ser completa, ela precisa de uma direção. O que é direção? Direção é se é vertical, se é horizontal, se é na diagonal, ok? Além da direção, precisa também de um sentido. Pois é aquilo que eu falei, eu posso ter uma direção vertical, sentido de baixo para cima, como eu posso ter uma direção vertical no sentido de cima para baixo. Então o sentido, ele vai me falar se estou indo para cima, para baixo, para direita, para esquerda, tá? E além disso, além de uma direção e sentido, eu preciso de um número ali, tá? O que é o número? O número, ele quantifica quanto o meu objeto está variando. Então, por exemplo, se eu falo que o meu objeto ele vai se mover numa direção horizontal, no sentido esquerda-direita, por 30 centímetros, então ele pode vir para cá. Se eu falar que agora é 40 centímetros, ele pode vir para cá, certo? Não está em escala, tudo bem, mas eu preciso de um número que vai quantificar o quanto esse objeto vai mudar, certo? E além disso, eu preciso, logicamente, como tudo em física, de uma unidade de medida.
Pois se eu falo que é 30, 30 o quê? 30 centímetros. Ah, beleza, então eu sei que ele se moveu 30 centímetros. 30 o quê? 30 metros, então eu sei que ele se moveu 30 metros. 30 o quê? 30 metros por segundo, então eu sei que ele adquiriu uma velocidade de 30 metros por segundo. Então eu preciso de uma unidade de medida para tornar o problema totalmente completo, tá? Então, se eu precisar dessas dessas 4 grandezas para descrever uma certa situação, isso significa que a minha grandeza em questão, ela representa um vetor. Então, o vetor é uma quantidade que tem direção, sentido, ela possui um valor numérico, tá? Esse valor numérico, se você quiser, a gente também vai chamar de módulo do vetor, tá? O número, ele também representa o módulo do vetor. O módulo do vetor é o tamanho que esse vetor tem, tá? E precisa de uma unidade de medida para eu saber de fato com que eu estou trabalhando, tá? Agora vamos supor que eu tenha o meu objeto aqui, numa posição qualquer, e eu falo que a massa desse objeto é 2 kg. Isso é uma informação completa? Perceba que sim. Porque se eu falo que a massa do objeto é 2 kg, eu não preciso ficar falando assim, tá, mas é 2 kg em que direção, em que sentido, onde que é 2 kg? Não. Se eu falo que o objeto tem massa de 2 kg, isso é uma informação completa. Se eu falo que agora são 10 horas e 4 minutos, eu preciso falar, tá, mas 10 horas e 4 minutos para cima ou para baixo? Não, é 10 horas e 4 minutos e ponto final. Se eu falo que a temperatura aqui ambiente é de 22 graus, eu preciso falar, tá, mas é 22 graus indo para cima, indo para os lados? Não. Se eu falo que a temperatura do ambiente é 22 graus, isso é uma informação completa. Diz que o ambiente à nossa volta está com uma temperatura de 22 graus. Ou seja, quando eu tenho uma informação que ela é totalmente completa, baseada apenas num número e numa unidade de medida, ou seja, se eu não preciso ficar descrevendo direção e sentido, se apenas um número e uma unidade de medida já descreve muito bem o que eu tenho, então isso é o que a gente vai chamar de escalar, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de cada caso. Então, vetor versus escalar. Então, o que seria vetor? Exemplo de vetor. Deslocamento. Deslocamento é um vetor. Eu tenho que saber para onde eu estou deslocando, em que sentido, quanto que eu estou deslocando, tá? A gente vai estudar força, e força também é um exemplo de vetor. Em que direção, sentido eu aplico a força, consequentemente para onde o meu objeto vai se mover. Velocidade. Se eu falo que o objeto tem uma velocidade x e pergunto, né, para onde ele está se movendo, eu preciso definir. Aceleração. Aceleração. Tá? São exemplos de vetores. Exemplos de escalares, como eu falei, a massa. A massa é um escalar. Outro exemplo, o tempo. O tempo também é um escalar. A temperatura. Tá? Temperatura também é escalar. Energia, que é um conceito importantíssimo que a gente vai estudar, também ela é classificada como uma grandeza escalar. Tá? Então, para a gente encerrar essa nossa aula, essa vai ser bem curtinha, porque eu só quero que fique claro que são vetores escalares. Então, vetor é uma grandeza que necessita de uma direção, horizontal, vertical, diagonal. Necessita de um sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo. Necessita de um módulo, ou seja, o quanto mede esse meu vetor e o que é esse vetor, ou seja, a unidade de medida. Se há um vetor de deslocamento, então a unidade de medida é metro, centímetro, quilômetro, certo? Se for força, a gente vai ver a unidade de medida é newton e por aí vai, tá bom? Já o escalar não, são aquelas grandezas que apenas o número e a unidade de medida já descreve muito bem. Se eu falar somente 2, 2 o quê? Não sei, 2, 2 segundos, ah tá, 2 segundos, então é tempo, eu já sei que passaram 2 segundos, não preciso saber para onde passaram 2 segundos. 2 segundos passou em qualquer lugar, tá? Então isso seria uma grandeza escalar, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai ver como a gente representa esses vetores e as operações mais básicas que a gente vai precisar para vetores.